Já estamos ao vivo pelo Rádio Portal de Luz. Bom dia a todos. A gente está começando essa transmissão, tá? Primeiramente, para quem não me conhece, sou o Vinícius, do Grupo Caricativo São Francisco de Assis. E é o nosso primeiro trabalho após a pandemia aqui trazida, né? Chegada no Brasil. De acordo com a OMS, devemos evitar locais públicos com mais de 50 pessoas e nos retrair em casa sob forma de quarentena. Então, vamos dar um tempo agora para as pessoas começarem a acessar. Você que está vendo esse vídeo gravado, vai ficar no Facebook, então dá uma adiantadazinha aí, que a gente vai demorar um pouquinho agora, mais do que o habitual, para começar aqui nossas atividades. Haja vista que as pessoas ainda estão se adaptando a essa nova forma de interagir, né? Eu represento todo o grupo, vocês que já foram à casa sabem que o grupo ele existe mais de 100 pessoas trabalhando, né? Com o diálogo fraterno, com o passe corrente, com o passe simples, com a palestra, com o exórdio, com o atendimento médico espiritual. Então é um grupo enorme, tá? Estou falando para quem não conhece ainda, mas para aqueles que já conhecem sabem que atrás de mim aqui existe um monte de pessoas que estão empenhadas a trabalhar, a fazer o bem, e infelizmente só existe um porta-voz, que hoje sou eu. Próxima semana pode ser outro trabalhador, mas estou aqui representando a todo o grupo caritativo São Francisco de Assis. Quero dar boas-vindas aqui à nossa irmã Sandrinha, trabalhadora da casa, que já está aqui conosco, já acessou e vai poder acompanhar um pouco mais da atividade de hoje, tá? Vamos falar um pouco mais aqui antes de começar propriamente as nossas atividades, tá? A fim de que essas pessoas possam acompanhar esse programa ao vivo, tá? Hoje, sábado, 8h05 da manhã, normalmente seria o horário que estaríamos começando as nossas atividades no centro. Então, falo um pouco para aqueles que não conhecem a casa e que irão, se assim Deus permitir, ter a oportunidade, após essa crise de pandemia, voltar às atividades normais, não só na Casa de São Francisco de Assis, mas como nas nossas vidas, né? Então é importante que a gente faça esse trabalho da melhor forma para que as pessoas sintam-se acolhidas pela casa, até nesse distanciamento físico, né? A gente sabe que existe esse distanciamento físico, mas o distanciamento de pensamento na nossa mente, com os nossos irmãos enfermos, com os nossos colegas de atividade, ele não se distancia. A gente tem sim que aproveitar essa oportunidade para se afinar cada vez mais nos dois outros aspectos que não remetem, né, à parte física, que é da aproximação corpo a corpo, quando você vê o seu irmão frente a frente. E quais seriam esses dois outros aspectos de aproximação? Seria a aproximação mental, através da sintonia mental que podemos fazer, e a aproximação espiritual, quando a gente sabe que em desdobramento, ou seja, quando temos uma conduta exercida de transe ou estivermos dormindo, né, o nosso corpo físico, a gente pode visitar outros irmãos em outras localidades. Então isso vai servir para que a gente também se aproxime desses irmãos, tanto de forma mental, através do nosso pensamento, se afinizando a ele, como de forma espiritual, trazendo toda essa gama de oportunidade para que a gente possa superar essa barreira física, que, como nós estamos encarnados, é a barreira para nós hoje mais importante, né? Porque é que temos mais afinidade de chegar perto da pessoa, de abraçar, de apertar a mão, de dar um conselho, né? Mas que possamos saber que esta barreira ela não pode e não deve ser quebrada por esses dois aspectos que também temos a possibilidade de fazer, que é a
transformação mente a mente, também a transformação espiritual, aonde a gente consegue se aproximar dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Então, o pessoal está entrando aqui, tá? Vou esperar um pouco mais. Então, para quem está acompanhando de forma gravada, espera mais um pouquinho ou adianta o teu vídeo para que a gente possa não perder tanto tempo. E o pessoal que está entrando ao vivo aqui, espera um pouquinho, vamos conversar, tá? Aqui no Facebook a gente tem a oportunidade de mandar mensagens através dos comentários. Então, no decorrer da nossa atividade, né, como eu falei no começo, hoje eu estou representando a casa e centenas de trabalhadores que estão trabalhando, mas próxima quarta-feira, próximo sábado pode ser outro trabalhador, e é uma forma de vocês conhecerem cada vez mais essa atividade, tá? Bom dia, Adriana. O pessoal está entrando aqui, está dando já a mensagem, então aproveita esse canal aqui, tá? A gente vai fazer essa atividade hoje, não vai ser uma atividade, não vai ser um monólogo, tá? Vai ser uma atividade que a gente vai parar, vai tirar dúvidas, vai conversar com vocês para que a gente possa ter esse tipo de trabalho e que possa ser da melhor forma, tá? Vamos lá falar sobre a atividade de hoje. A atividade de hoje, ela vai ser feita, como vocês já conhecem, né? Tendo a oportunidade de fazer o exórdio, tá? Através do Pão Nosso. Tem a atividade também da prece, tá? A gente tem a nossa prece final, a gente tem a nossa prece inicial. Temos também a nossa palestra. E aí essa palestra, eu vou tomar um pouco de cuidado para que ela sirva para a gente poder esclarecer um pouco mais sobre o momento atual do planeta, né? Não só o momento do Brasil em si, tá? O pessoal que está acompanhando aí o caso do Covid-19, ele começou como um surto, né? Na cidade de Wuhan, na China. E aí esse surto local, ele virou, né, uma epidemia, que é quando passa sobre circunstâncias que deixa de ser locais e passa a ser por distrito, né? Então ela foi tomando conta de toda a China, até que chegou na Europa, chegou nos Estados Unidos e virou uma crise mundial, segundo a OMS, que classifica como pandemia. Então essa pandemia, ela já é realidade aqui no Brasil, tá? A gente vai trabalhar um pouco mais e abordar esse tema através, com o apoio da doutrina espírita, tá? Mas eu estou dando uma recapitulada para aqueles que estão acompanhando essa passagem, né, de evolução da humanidade. Então, o pessoal está entrando aí. Bom dia, bom dia. Estou vendo que já tem o pessoal aqui já está postos aqui para que a gente comece a atividade, tá? Espera mais uns 2 minutinhos aí, o pessoal está se comunicando entre os parentes. A gente fez essa atividade aqui, organizou ela ontem, porque a gente estava esperando aqui a questão das pessoas que eram vinculadas à FEB, né, que é a Federação Espírita Brasileira. Elas estavam passando as informações e as casas espíritas, elas estão se adequando. Então esse momento aqui é de adequação, tá? Então próximas semanas a gente vai ter algo melhor, pode ter aqui uma imagem mais bonita aqui sem ser minha janela. Então esse é um momento de adequação. O importante é que a casa ela não deixe de ter as suas portas abertas. Então hoje, para quem é antigo, né, hoje a gente tem um portão lá, portão corrediço lá na casa. Então, para quem tem mais de 4 anos de casa aí, sabe que antigamente era uma porteira, né? Ficavam abertas lá as portas. Então, que a gente jamais deixe que essas portas se fechem, e a gente sempre vai dar um jeito de termos esse contato com as pessoas que precisam estar próximas à doutrina espírita e principalmente a Deus, né? Sem vinculação de religião, crença e credo. Então, vamos começar, tá? 8h12. Então vamos aqui fazer a nossa abertura com o nosso exórdio, tá? Vou pedir licença a vocês que o meu exórdio está aqui no computador, então não vou conseguir ficar de frente à câmera
O exórdio, para quem possa querer ter acesso e acompanhar, ele está no livro Pão Nosso, tá? Na página 115. Então, para aqueles que não conhecem, que estão chegando a primeira vez, o que seria o exórdio? Tá? É a passagem dos livros auxiliares de Emmanuel, que ele fala sobre o Evangelho e comenta, tá? Então é um Evangelho comentado sobre o Emmanuel. Nessa passagem de hoje, a gente vai abordar o tema 104, que é direito sagrado, tá? No Evangelho de Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 29, ele fala: porque a vós foi concedido em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. E Emmanuel comenta: cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior, que sabe determinar e fazer justiça, e o subordinado, que sabe servir, instituiu a base de harmonia para a ação diária. Realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Mas entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos, mais luz, mais visão. Muitos homens, naturalmente, aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem de pronto semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustarem, o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso, mas em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem receando o sofrimento e relevando indignos da escolha. O que assim precedem, categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrai-se a colaboração com o Cristo, é menosprezar um direito sagrado. Então essa passagem de Emmanuel, no item 104, né, o que é que ele consegue passar um pouco para a gente sobre a nossa colaboração com Cristo, né? A gente tem que ter a percepção, segundo o meu entendimento, que o Cristo ele é algo perene, é algo que está em todo o local, onipresente no seio da terra. Então, se existe essa presença em todo local, quer dizer que ele também está em mim. Então, sou em Cristo aquilo que o Cristo pode fazer por outro. Então, o que é que Emmanuel fala? Que a gente tenha a observação de sempre olhar para o próximo com empatia e pensando o que é que o Cristo faria nesse momento, né? Então, agora vamos puxar para o lado desse problema de pandemia. O que é que o Cristo faria no meu ponto de vista para ajudar as outras pessoas, né? Então, Emmanuel fala que a gente tem a capacidade intelectual mais aflorescida, né? Mais aflorada do que a moralidade. Então, essas pessoas que não têm a sua moralidade ainda ao nível da sua intelectualidade, não querem fazer as coisas, não querem trabalhar, não querem arregaçar as mangas para poder ajudar o próximo. E aí acomete loucuras, acomete dificuldades em sua vida, porque
existe aquela máxima de que quanto mais é dado, mais se é cobrado. Então, se existe a oportunidade da gente estudar, compreender, analisar e sentir o que o Cristo viveu, por que não fazer aos poucos, né, tudo aquilo que ele deixou de legado para a gente? Então, essa é a mensagem de Emmanuel de hoje, de não só abrir as leituras sagradas e compreendê-las, mas sim vivenciá-las, principalmente nesse momento de crise que estamos vivendo hoje na humanidade, tá? Então, a mensagem do exórdio hoje foi essa, tá? Queria pedir a permissão de vocês para entrar nos seus lares agora, que a gente vai fazer a nossa prece inicial, tá? Como eu falei anteriormente, estou aqui representante único do grupo caritativo São Francisco de Assis, que é composto por mais de 100 pessoas. Então, no momento da prece, né, não pensa só no Vinícius, mas pensa em todos aqueles irmãos que estão arrodeando você nesse momento, com as mãos elevadas, para que as bênçãos do Mestre Jesus cheguem não só a você, mas aos seus filhos, aos seus pais, as pessoas idosas que tanto precisam de cuidado hoje por estar dentro da zona de risco do Covid-19. Então, vamos abençoar todos esses irmãos agora, tá? Vamos fechar nossos olhos neste momento de equilíbrio do corpo, da mente e da alma. Vamos respirar profundamente a fim de melhorar a oxigenação que chega ao nosso cérebro e assim tranquilizar a nossa mente. Porque com a mente tranquilizada, a gente pode expandir a nossa áurea, a gente pode elevar o nosso pensamento e o nosso espírito, para que possamos chegar um pouco mais a Deus e pedir: Pai, abençoa todos esses irmãos do orbe terrestre que estão hoje passando por dificuldade da sua saúde, dificuldade da sua mente, dificuldade do seu espírito. Fazei com que uns amem os outros, não só por palavras, mas com atos. Fazer com que esses irmãos possam receber Deus em seus corações e, através do sentimento máximo de amor, que esses irmãos possam amar, possam cuidar, possam estabelecer a máxima do Cristo: amai uns aos outros, amai Deus sobre todas as coisas. A partir dessa máxima, que possamos estabelecer essa conexão com a divindade, a fim de aproveitar este momento de equilíbrio e de renovação, com os corações inflamados de amor, com paz em nossas mentes, que possamos fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Graças a Deus. Que essa energia sentida possa ter chegado a todos vocês que estão neste momento em suas casas,
recebendo as bênçãos do plano espiritual, que muito me deixa comovido por saber que estamos sendo amparados e que jamais deixaremos de ser amparados. Que essa emoção ela possa ser sentida por todos que estão neste momento em seus lares. Graças a Deus. Meus irmãos, como falado anteriormente, e para aqueles que estão chegando agora, que possamos dar continuidade a esse momento de reflexão, um momento diferente, que as portas físicas do grupo caritativo São Francisco de Assis, elas estão fechadas, mas as portas espirituais sempre estarão abertas e sempre procuraremos uma maneira, tá, de chegar a vocês, de chegar aos seus lares. O Evangelho de hoje, tá, ele vai falar sobre os bem-aventurados. No capítulo Bem-aventurado os aflitos. Lá embaixo, no Evangelho, temos as instruções dos Espíritos, tá? Então, nas instruções dos Espíritos, para aqueles que estão com o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente desce mais um pouquinho, vai até o item 19. Nesse item 19, tá? Vou dar um tempo agora para vocês pegarem seu Evangelho. Vou tomar minha água aqui. Lembrando que esse canal não vai ser, né, um monólogo, não vai ser uma palestra, vai ser uma conversa. E como toda boa conversa, né, é hora de todos tirarem suas dúvidas, ajudar na reflexão. Então, aqueles que puderem, que quiserem, vamos aproveitar aqui, ó, essa aba que temos no nosso Facebook para falar um pouco, para abordar, para que a gente possa ter essa aproximação, tirar suas dúvidas, tá? Então, enquanto vocês vão pegar aqui o seu Evangelho, vou tomar um pouco de água. Lembrando que é o capítulo 19, capítulo Bem-aventurados aflitos, item 19 do capítulo, tá? Vou abrir aqui o meu também, para a gente começar a ler e comentar um pouco mais sobre ele. Todos com o Evangelho? Vamos lá? Tá. No item 19 do capítulo Bem-aventurados aflitos, o tema principal dele, segundo os Espíritos, é o mal e o remédio. Vamos dar uma lida rapidamente, tá? E em seguida vamos comentar, e eu quero a participação de todos para também me falar o que é que vocês acharam sobre o tema e o que a gente está abordando aqui, tá? Vamos lá, para quem não tem o livro, quem não consegue ter acesso, eu vou passar um pouco para vocês. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para que os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e, por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu, e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias. Dar-se-á não reconhecer o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e que lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Isso aí entra naquele tema que a gente conversou um pouco antes, né? Então vamos voltar aqui, que é muito importante a conexão do tema de hoje.
Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, ou seja, o Cristo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele, Jó, a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão aos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira. Que seria isso, a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males, no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Vós que perdizes a riqueza e a glória, querieis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabieis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasseis, embora desse o vosso corpo parar numa estrumeira dele ao morrer, se desprenderia uma alma de relutante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem aos poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e que tem fé, por amparo ficará sobre a sua égide, e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se entorce em convulsões, ela pranará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e que choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará. Mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1863. Então, a gente tem agora um momento de reflexão, tá? Um momento que a gente vai parar um pouco para que a gente possa refletir sobre a mensagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho, benevolente, caridoso, que, para quem acompanhou nosso momento aqui de reunião, viu que no exórdio Emmanuel fala para que a gente deixe um pouco mais os livros, os estudos e comece a praticar o bem, que possamos fazer a nossa caridade, que a caridade nada mais é do que o bem em exercício. Então, quando a gente vai
fazer o bem, praticar a caridade, a gente está exercendo aquilo que Emmanuel falou lá atrás. A gente está colocando Deus onipresente, onisciente em nossos corações e assim fazendo um pouco do que o Cristo, o seu Filho, fez há 2000 anos atrás. Então, se a gente tem Emmanuel comentando sobre exercer a caridade, se a gente tem Santo Agostinho comentando de que devemos sempre não ficar aflitos com as nossas dificuldades, com os nossos afazeres. E a palavra seria resiliência, porque a resiliência, ela abraça, ela comporta não só a nossa existência presente e atual, como também o nosso momento na erraticidade, o nosso momento pré-encarnação, quando ele comenta que no plano espiritual, quando temos a capacidade de olhar e saber tudo aquilo que iremos passar de dificuldade, a fim de elevar o nosso espírito, de tirar as chagas que nos corrompem por dentro das aflições da nossa moralidade tão pequena, que consegue ainda se potencializar a cada dia, a cada prova de trabalho, de ajuda. E aí, quando a gente passa por analisar que todas as nossas provas, e quando eu falo provas, eu falo de dificuldade, eu falo de dificuldade de relacionamento entre as pessoas, eu falo de dificuldade de ter empatia com outras pessoas. Todas essas dificuldades morais que acometem a humanidade, ela é sabida pelos Espíritos que nos acompanham, que nos protegem. E quando estamos na erraticidade, escolhendo as nossas provas, a gente sabe que a gente consegue suportá-las. A gente sabe que tudo aquilo que a gente está passando nesse momento, seja uma doença do nosso corpo, seja uma dificuldade financeira, seja fraqueza mental, todas essas dificuldades, elas já estavam em nossa bagagem reencarnatória. Tá? Então quer dizer que tudo isso eu já sabia que ia passar? Sim, a gente sabe que a gente tem o quê? Que expiar, a gente tem que tirar as reminiscências dos nossos erros de outras vidas. Mas para isso é preciso arregaçar as mangas. Tá? Não existe uma forma, nem um modelo que a gente deva seguir. Uma base matemática, por exemplo, de que a gente consegue formular a sua questão do começo ao fim, que no fim vai dar o resultado. Não é assim a vida. A vida é muito subjetiva, tá? Joana de Ângeles, ela sempre comenta que para a nossa progressão moral, intelectual, existem altos e baixos. Então não é porque você está passando por um momento de tristeza que isso não vai servir para a sua evolução. Não é porque você fez alguma atitude que te levou a ficar sem recursos financeiros, por exemplo, que você está passando necessidades, não é isso que vai dizer que você não está evoluindo. O que vai dizer que você está evoluindo é a sua condição mental e moral perante o meio que você está inserido. Então, se eu estou passando por dificuldade financeira, eu estou evoluindo se minha mente estiver tranquila,
e se eu tiver fé. A fé, a palavra primordial falada no Evangelho por São Agostinho. Se eu tiver uma enfermidade, segundo São Agostinho, o meu corpo ele pode estar se contorcendo de dor, mas a minha fé anestesiará a minha alma. É com a fé que a gente tem potencializado tudo que a gente pode fazer para evoluir. Se a gente não tem fé, segundo Santo Agostinho, o retorno da falta da fé ela é instantânea, porque não existe simbiose entre a fé e a aflição. Imagina dois líquidos heterogêneos, fé e aflição. Então, eles não conseguem se misturar, tá? Quando a minha fé está crescendo, automaticamente minha aflição está diminuindo, ao ponto de expulsar toda a minha aflição, porque a minha fé encherá todo o recipiente que eu tenho disponível. Mas no momento de dúvida, no momento que a gente questiona a Deus sobre isso que está acontecendo no planeta Terra, o que é que está acontecendo? A minha fé, ela desce. E quantas pessoas, no momento de dificuldade, não questionaram a Deus? Não diminuíram a sua fé. E aí aparece quem? Aparece a aflição. Quando aparece a aflição, a fé, ela tenta subir. Mas essa aflição, ela está voltada não só à aflição do sentimento, mas a aflição ela mexe diretamente com a nossa mente, tá? Se a fé ela pulsiona a nossa mente para que a gente se fortaleça e passe por todos os obstáculos, a aflição ela já faz um papel de antítese, ela já faz um papel contrário, que ela não deixa a fé se estabelecer novamente. E qual o remédio para as aflições? Quem pode me falar? A fé, ela é diretamente voltada ao nosso emocional. Então, se a minha aflição está alta, a fé ela não vai conseguir chegar aqui. Porque a minha fé aqui, eu já tenho duvidado de quem? De Deus. E quando eu duvido de Deus, a minha fé ela não cresce. A minha aflição cresce. Minha aflição crescendo, eu começo a questionar o porquê da doença, o porquê da crise financeira, o porquê disso, o porquê daquilo, e começo a repassar as responsabilidades e não assumi-las. E quando eu repasso a responsabilidade, eu não tenho mais a obrigação de executá-la, porque já não é minha, isso na minha mente. E como não é minha, eu não preciso de fé para passar por essa dificuldade. E minha fé ela vai o quê? Diminuindo ainda mais. Vamos ver se alguém respondeu sobre o remédio da aflição. Qual seria o remédio da aflição, gente? Vamos lá. Vamos começar aqui a falar aqui no nosso portalzinho aqui, ó. Qual seria o remédio da aflição? Lembrando a todos que estamos também ao vivo pela rádio Portal de Luz, tá? A rádio vinculada à casa. Então, essa rádio ela começou no ano passado, tá? E hoje ela entra ao vivo todas as vezes que existe a palestra. Então, a pessoa não consegue ter acesso ao Facebook, ela vai lá na seu local de compras de aplicativo, coloca lá Rádio Portal de Luz e baixa o aplicativo da rádio e tem acesso a essas informações, não com vídeo como vocês estão tendo agora, mas às vezes as pessoas não conseguem ter acesso e aí escutam
a palestra e as atividades da casa, assim como as músicas que passam na casa, todas as informações sobre horário de abertura, tá? As informações que são passadas no Facebook, nos portais oficiais da casa, também tem lá. Então acessa lá, Rádio Portal de Luz, pelos locais de compra dos seus aparelhos, ou então acessa no próprio site, tá? www.radioportaldeluz.tk. Então vamos lá. Qual seria o remédio das aflições? O remédio da aflição, segundo Santo Agostinho, é o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é um momento de esclarecimento. Se eu não consigo estabelecer a normalidade da minha mente, porque a minha aflição não deixa aumentar a minha fé, eu preciso de substâncias externas que não estão na minha mente. E subsídios externos que não estão na minha mente, a gente encontra onde? No Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nos exórdios, nas palestras, nas casas espíritas, no passe, no diálogo fraterno. Então, toda atividade vinculada à casa espírita, ela é um mecanismo de auxílio para que minha aflição diminua. É bem comum nossa irmã Cláudia, falar na casa e perguntar: quem é aquele que vem por amor? Levanta a mão. As pessoas. Tem um ali, outro ali. Quem é aquele que vem pela dor? É todo mundo. Levanta até os pés. Opa, vem pela dor. Por quê? Porque, na maioria das vezes, não é uma dor física. Eu dificilmente vejo alguém lá com o braço quebrado. Opa, me socorre aqui, eu estou com uma dor aqui no braço. É a dor interna. É o sofrimento, é a angústia, é a aflição que nos incapacita, não nos dá capacidade de sermos felizes, de sorrir para a vida, de se minha vida não está bem, mas está mais ou menos, a gente vê o lado cheio do copo, não o lado seco. Então, esse subsídio ele é importante para que essas dores elas diminuam, tá? Que a gente possa saber o porquê que está passando isso. E aí, através, nosso irmão Cristóvão ele deixou uma mensagem aqui, antes que a gente parta para o próximo ponto, tá? Ele fala que o remédio para todas as aflições é a fé em Deus e os ensinamentos do nosso médico Jesus. Isso aí, Cristóvão. Muito bacana. Então, a gente tem os ensinamentos, a gente tem todos os subsídios, Então, nós que somos espíritas, quais subsídios a gente procura para melhorar a nossa fé, para aumentar a nossa confiança em Deus? O subsídio da doutrina espírita, A codificação de Allan Kardec, que nos deixou para que a gente possa estudar, arregaçar nossas mangas e trabalhar para o próximo. Então, falando um pouco sobre isso, agora a gente vai partir e puxar todo esse aspecto da reunião de hoje para o momento em que vive o planeta, tá? Um momento de pandemia. Eu vou começar abordando um pouco o tema, mas para aqueles que têm alguma dúvida, tá? Relacionado a essas enfermidades que atingem a humanidade e que já queiram fazer as perguntas, já pode deixar aqui, tá? Deixa aqui no canto da nossa conversa. Isso é um trabalho, tá? De forma bem íntima, então pode deixar as perguntas, não tenha receio de estar fazendo pergunta besta, porque besta não quer perguntar. Então deixa a pergunta lá que a gente vai tentar responder de acordo com o andamento da nossa atividade, tá? Então, a gente viu um pouco sobre a fé. Agora a gente vai fazer uma correlação do que a gente comentou e abordou aqui através do Evangelho com o momento
da Terra, tá? Com o momento do planeta. A Federação Espírita Brasileira, ela já está disponibilizando, né, para quem acompanha nas redes sociais, já começa a perceber que existe um crescimento de participação dos palestrantes, existe um crescimento de atividades ao vivo no Instagram da FEB, nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, nos canais de vídeo e de áudio. Existem palestrantes que estão cada vez mais voltados para que a gente possa elucidar um pouco mais sobre o que está passando o planeta hoje com a pandemia. E uma dessas atividades dessa semana foi com nosso irmão, né, conhecido por todos, nosso irmão Divaldo Franco. Ele participou de uma mesa de debate, onde as pessoas elas enviavam as perguntas, e na maioria das vezes as perguntas voltadas para a crise do Covid-19 no mundo. E uma das perguntas, particularmente, me chamou a atenção. Uma telespectadora mandou uma pergunta da seguinte maneira: Divaldo Franco, temos hoje a oportunidade de sempre estar conectado à informação, pela internet, pela TV, pelos jornais. Eu sei que eu tenho que ficar em quarentena, eu sei que tenho que cuidar das pessoas idosas, das pessoas de grau de risco elevado. Mas, caso eu não siga as recomendações da OMS, dos órgãos fiscalizadores e que estão trabalhando dia após dia para nos ajudar a combater a crise, se eu não seguir essas etapas e caso eu chegue a falecer, né, a desencarnar, isso é considerado um suicídio direto ou indireto? O que é que vocês acham? Vamos lá, vamos abrir esse debate agora sobre o Covid-19 com a pergunta da telespectadora que fez a Divaldo. Eu achei muito interessante a resposta dele. Então eu faço a pergunta a vocês também, quero ver aqui, tá? O que é que vocês acham? As pessoas que não estão passando por quarentena, que não estão respeitando a asepsia recomendada, não estão fazendo a sua parte, ela chega a desencarnar. É um suicídio direto ou indireto? Enquanto vocês respondem, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre essa questão do suicídio indireto, tá? Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estudar sobre o tema, segundo a doutrina espírita, o suicídio indireto é aquele suicídio em que a gente sabe que está fazendo a coisa errada e continua no erro, denegrindo o nosso corpo físico. Então, por exemplo, eu tenho problemas respiratórios, tenho asma, estou dando um exemplo. E aí, através de todos esses problemas, eu tenho um vício, que é o vício do fumo. Tá? Eu sei que tenho predisposição a ter complicações respiratórias, mas o meu vício é maior e eu não consigo parar. Lá na frente, daqui a 5, 10, 15 anos, eu desencarno, tá? Por esse motivo. Tá? Então, para a doutrina espírita, é considerado um suicídio indireto. Eu tenho facilidade em engordar, tenho sobrepeso, minhas taxas estão elevadas, eu tenho minhas taxas, eu não posso comer massa, eu não posso estar comendo tudo, então eu não consigo controlar meu apetite. Vou engordando, lá na frente meu coração ele para de funcionar, né? Por pressão alta, porque eu estava fora de forma. Mais um caso de suicídio indireto. Um caso bem
notório que a maioria dos espíritas conhecem é o desencarne de quem? De André Luiz, tá? Então, na literatura, através do livro Nosso Lar, a gente tem a passagem onde André Luiz desencarna, que ele era um médico, tá? No Rio de Janeiro, que fazia suas atividades normais, mas tinha o vício da bebida, tinha o vício do fumo, tá? Tinha o vício também do apetite sexual, era um homem que gostava muito de mulheres, convivia com várias, então ele tinha esse prazer pela carne, né? Então, quando ele desencarnou, ele começou a ter perturbações mentais, e nessas perturbações mentais ele se afinizou com espíritos que estavam no seu plano mental. Então, na erraticidade não existe essa divisão, tá? Então a gente vai para onde a nossa mente está mais próxima. Então vamos para nossos amigos de pensamentos iguais, através de quê? Da lei da atração mental. Então ele foi para aquelas pessoas que estavam no mesmo nível de vibração que ele, né? Outras pessoas chamam de quê? De umbral, né? Mas a gente tem que falar sobre a vibração mental. Então André Luiz ele estava naquela vibração mental, partilhando do momento de outros irmãos desencarnados que também estavam em sua vibração mental. E aí, naquele momento de desespero, ele escutava muito os outros irmãos falarem: suicida, suicida, esse aqui se matou, ele é um suicida. E ele duvidava, né? Ele não achava que era suicida, porque ele não tinha de fato consumado um suicídio, né? Que perante a sociedade é você tirar a sua vida rapidamente. E aí aquilo foi perturbando ele, e através da sua resiliência ele conseguiu ser resgatado daquela vibração e foi para o Nosso Lar, né? Chegando lá no Nosso Lar, foi recebido pelo enfermeiro, e depois, posteriormente, ele questionou, né? O porquê de vários irmãos chamar ele de suicida. E aí foi quando o enfermeiro explicou que não existe apenas o suicídio de forma direta, rápida, né? Mas sim o suicídio que é executado de forma devagar, que cada dia você vai denegrindo o seu corpo, sua mente, e lá na frente, se você estava estabelecido aqui num plano reencarnatório de passar 80, 90 anos encarnado, você passa 70, esse espaço de tempo é considerado um suicídio, porque você fez mau uso do seu corpo enquanto ele estava preparado para viver mais. Estou aqui recebendo uma mensagem de Cláudia, tá? A gente sabe que não consegue ter reuniões presenciais, tá? Mas essa é uma atividade que está no horário que a gente tinha em nossa casa, no grupo caritativo, e fora a nossa atividade, tá? A gente convida todos para também fazer correntes de preces, tá? Em nossa casa, num horário específico, a gente vai vibrar com a vibração, com a nossa mente voltada para a humanidade, para os enfermos. Então, todos os dias, às 6 horas da noite, tá? Vamos colocar o despertador, faltando 5 minutos para 6 no nosso celular, tá? Vamos deixar um sobreaviso, porque a gente sabe que existem atividades e acaba que a gente passa despercebido quando veja 6h05, 6h10. Então, 5h55 da tarde, o vibrador toca, a gente começa a se preparar, e aí às 6 horas em ponto, os trabalhadores da casa, né, nossos amigos, nossos irmãos, nossos familiares, aqueles que queiram e que possam nesse momento estar mentalizando o bem e o amor ao próximo, que a gente faça essa corrente de prece, porque o mundo hoje ele passa pelo momento de desequilíbrio. Quando a gente comentou sobre o Evangelho, sobre a diminuição da nossa fé e o aumento do desequilíbrio, é
é o que está acontecendo hoje muito na humanidade, né? A pandemia ela traz esse desequilíbrio que é natural. O homem ele duvida de Deus e aumenta o seu desequilíbrio. Então, com a nossa corrente de prece, através desse trabalho, a gente vai fazer com que a humanidade ela diminua o seu desequilíbrio e aumente a sua fé, revigorando a sua fé e a sua energia para que a gente possa passar por esse momento de crise, tá? Então, 6 horas todos os dias, tá? Essa corrente ela já vem começando. Vamos ter nesses próximos dias às 18 horas, tá? 18 horas, corrente de prece. Vamos voltar agora ao tema, tá? Já está chegando na nossa hora. Queria que vocês perguntassem algumas coisas aqui, tá? E só para encerrar, sobre o suicídio involuntário, né, indireto, Divaldo Franco ele respondeu da seguinte maneira: aquele que não está obedecendo às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, aquele que não está cuidando dos seus idosos, aqueles que não está lavando suas mãos, aqueles que não está passando álcool em gel, não está tendo os cuidados necessários para que o vírus ele não se dissemine ainda mais, esse é um caso de suicídio direto, não é indireto. Então, se ele chegou a desencarnar sabendo da sua responsabilidade para se cuidar e não usou, tá? É bom deixar claro isso. Ele não usou. Existe sim pessoas que estão tendo cuidado, que estão tentando cuidar e desencarnam. Lei natural da vida. Mas as pessoas que não estão tomando cuidado, que não estão pensando no próximo, que não estão tendo empatia, esse sim, ao desencarnar, segundo Divaldo Franco, é considerado um suicida direto e sofrerá as angústias de ter feito e de ter tomado essa ação, tá? Então, gente, foi muito bom a gente fazer essa reunião. Vamos passando aqui já, chegamos a quase 1 hora dessa reunião aqui com vocês. Para quem está desde o começo, muito obrigado mesmo. Falem para os seus familiares, falem para os seus amigos que este canal será usado pelo Grupo Caritativo São Francisco de Assis até que a Organização Mundial da Saúde retire o risco de pandemia, tá? E que liberem as pessoas novamente aos seus afazeres. Mas enquanto isso, a gente vai estar trabalhando, vai estar falando um pouco do Evangelho nessa ferramenta que é o nosso Facebook, é o nosso canal de mensagem direta com vocês, frequentadores da casa. Durante a semana a gente vai sempre colocar mais novidades, tá? Reportagens que a FEB está planejando também sobre a ligação entre o vírus e a doutrina espírita. Então, todas essas abordagens relacionadas à doutrina espírita e ao Covid-19, ele vai ser colocado, né, nas nossas redes sociais, a fim de que o nosso seguidor, né, ele consiga ter acesso a matérias, a subsídios que façam, como eu sempre tento enfatizar aqui hoje, diminuir o anseio, a angústia e aumentar a fé. Tá, meus irmãos? Então a mensagem seria essa. Queria deixar mais alguns recados também para vocês, tá? Sei que é um momento de dificuldade. A gente, como está com a nossa casa está fechada, a gente está sem conseguir receber mantimentos, receber doações de material de higiene. Então, por enquanto, eu peço para aqueles que têm a capacidade e as condições, que já estavam fazendo essas doações, que mantenham guardados, porque na maioria das vezes são alimentos perecíveis que
não perecíveis, perdão, que tem um prazo de validade maior e que a gente consegue alocar ele num local arejado, num local que a gente consiga guardar, tá? E aí, na volta das atividades, é importante restabelecer essas doações, porque são pessoas humildes que precisam e que contam com a ajuda da casa, tá? É uma mensagem que eu deixo. Outra mensagem que eu passo é que aqueles que têm a capacidade de informar sobre o coronavírus, né? Aqueles que conseguem ter a capacidade de falar um pouco sobre ele de forma científica, aqueles que são voltados na área da medicina, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, que estudaram sobre isso, falem, coloquem nas suas redes sociais. A gente vive hoje num momento de fake news, né? Notícias falsas. Já vi várias pessoas falando que a gente tem que tomar inúmeros remédios. Não façam isso, tá? A OMS ela não estabeleceu nenhum medicamento, nenhuma vacina ela foi ainda diagnosticada para o combate ao coronavírus. Então, no meio de tanta disseminação de notícias falsas, de pessoas aflitas, colocando coisas ruins, bombardeando a nossa mente de coisas ruins, vamos falar de coisas boas, tá? Vamos falar de Deus, vamos bombardear as redes sociais de Deus, de Jesus, para que a fé das pessoas aumentem. E se a gente tem a capacidade de falar sobre Deus, mesmo que isso que seja, já vai ser o suficiente para que a vibração mental das pessoas que estão em fake news, elas mudem o foco e comecem a ver uma luz no fim do túnel, uma luz da salvação, essa luz que vai fazer com que a nossa fé cresça e que a gente passe por esse momento. Tá bom, meus irmãos? Essa é a mensagem da casa, é a mensagem para que a gente possa sempre estar falando de Deus, deixando que esses fake news eles não nos perturbem. E a mensagem de Santo Agostinho é fé, fé e fé. Vamos fazer agora a nossa prece final, tá? Queria pedir a vocês que fechem os olhos, aqueles que possam, se tranquilizem, acalmem os corações. Foi um momento de bênçãos, de amparo, de paz. Senhor, que esta energia sublime, colocada pelos Espíritos Consoladores, possa restabelecer aos irmãos que estão acompanhando a casa de Francisco e que torcem para que a normalidade se estabeleça. Pai amado e querido, abraçai todos os enfermos e consola-os, a fim de que eles saibam que a felicidade não é deste mundo, que aqui é uma passagem de aprendizado, que não levamos um grão de areia sequer, a não ser a paz e aquilo que a gente fez de melhor para o outro. Que isso possa fortalecer a todos, que o amparo seja constante e que o amor prevaleça em suas casas. Que assim seja, graças a Deus.